Boa tarde, quarto ano. E aí, mais uma semana iniciando, né? Vamos acreditar e persistir que vai dar tudo certo, né? No decorrer desta semana. Mas vamos começar a nossa semana com a aulinha de ciência. E aí, vocês vão tirar o livrinho de vocês. Vocês vão procurar um cantinho na casa de vocês. Vão colocar a farda de vocês. E vamos tirar o livro na página 104. E lá vai ter o Pequeno Cidadão. Está falando sobre hidrelétricas e suas consequências. É só um texto informativo para a gente tomar conhecimento. Mas vamos lá. Quanto custa tomar banho quente nos dias frios ou usar ar-condicionado no dia de verão? O ser humano, sempre que ocupa uma região, introduz nelas intensas modificações na vegetação e na vida animal, na quantidade do ar, água e solo. Isto acontece por causa de seu modo de vida e barulho e trabalho. Na busca do conforto, a construção de grandes usinas hidrelétricas para a eletricidade produz profundos impactos ambientais. Por exemplo, grandes áreas cultiváveis ou de florestas são inundadas, deslocando seres humanos e outros animais de seus habitats. Alguns tipos de peixe voltam à cabeceira dos rios na época da reprodução para desovar. Esse fenômeno natural é chamado de piracema. Os peixes nadam contra a correnteza e muitos morrem no caminho. Imagine se desnível da represa for grande, quem impeça os peixes a se reproduzir. Com o passar do tempo, a população desses peixes, ou seja, o conjunto de peixes do rio, diminuirá e poderá até mesmo ser extinta da natureza. Com a supervisão do professor, vamos conversar com os alunos a questão: quando a população do tipo de peixe diminuir, o que acontece com as famílias que dependem desses peixes para sobreviver? E com os outros animais desse mesmo habitat. Esse pequeno texto nós vamos debater em círculo quando nós voltarmos na sala de aula, certo? Porque ele está um texto bem bacana para a gente discutir, certo? Na página 105, hoje iremos estudar animais vertebrados e invertebrados. As classificações são importantes para que os seres vivos possam ser mais bem estudados. Um tipo de diversão fundamental para as pesquisas com animais é a que nos separam em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Chamamos de vertebrado quando os animais têm crânio e coluna vertebral, como seres humanos, aves, lagartos, peixes e sapos. As cores e a proporção está os tamanhos dos seres vivos representados não são reais. Representação do esqueleto de uma ave. Representação do esqueleto de um peixe. Já os invertebrados são animais de corpo mole e que têm um corpo sustentado por esqueleto externo. Animais invertebrados não têm coluna vertebral, nem crânio. Eles formam um grupo muito variado e corresponde à maioria das espécies de animais. Então, vertebrados são aqueles que têm o quê? Coluna vertebral. Tem ossos, né? Que sustentam eles. Invertebrados não têm ossos, nem têm crânio. Eles são variados a maioria de suas espécies de animais, certo? Os termos vertebrado e invertebrado e suas características, imagine o crânio e a coluna vertebral dos animais vertebrados. Os animais que não têm essas estruturas são considerados invertebrados e podem ser encontrados em diferentes ambientes. Alguns exemplos são escorpião, borboleta, formiga, caracol, camarão, aranha, o mosquito, a mosca. Eles são o quê? Invertebrados, porque eles não têm coluna, certo? E para se aprofundar, imagine o sistema esquelético de alguns animais como tubarão, arranha,
a baleia, o macaco, a tartaruga, eles são animais invertebrados, para que possam compará-los, certo? Então, vertebrados são aqueles que têm crânio e coluna vertebral. Invertebrado é aquele que não tem crânio, também eles não têm coluna vertebral. Na página 106, iremos estudar sustentação e proteção. O crânio é uma estrutura que protege o cérebro e os órgãos a ele ligados. A coluna vertebral dá sustentação ao corpo e por causa dela que podemos ficar em pé e caminhar. Aí está proporções entre as estruturas representadas, não são as reais. Aí está a coluna vertebral humana e o crânio humano. Aí coluna vertebral humana e um crânio humano, que é a menina só o esqueleto e a menina em corpo, né? Mostrando a estrutura dela, ela fazendo atividade física. A coluna vertebral é uma parte do esqueleto formada por estruturas articulares denominadas vertebrais. Além de promover a sustentação e os movimentos do corpo, ela protege a medula espinhal, que é parte do nosso sistema nervoso. E aí tem a coluna vertebral, né? E ao lado vai ter vértebras e a cartilagem. A coluna vertebral ela é formada de vértebras unidas por cartilagem e que possibilita sua flexibilidade. Contudo, há um limite para essa flexibilidade e devemos tomar cuidado com acidentes graves para não quebrar. Acidentes na coluna é muito perigoso. E o ser humano, enquanto ele tiver mais cuidado, melhor, porque pancadas, acidentes na coluna, da maioria das vezes você fica paraplégico. Você perde toda a movimentação do corpo, porque a nossa vértebra, ela está toda, a coluna vertebral, ela é toda ligada ao cérebro, certo? Então está aí, ter cuidado com acidentes graves, né? Pois se a medula espinhal ela for afetada, pode dar resultados em parte, sua parte do corpo ficar sem movimentos, certo? Na página 107 vai ter atividades. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Qual é o animal que tem coluna vertebral e crânio? Porque ao lado vai ter uma figura. E aí vocês estão vendo dois animais, não é aí? Então aí vocês vão responder as questões como está perguntando a figura. B. Qual é o animal que tem corpo mole e não apresenta crânio nem coluna vertebral? C. Qual é o animal vertebrado e qual é o animal invertebrado? 2. Complete as lacunas com as palavras a seguir para que as definições fiquem corretas. Articuladas, corpo, vértebras, crânio, coluna vertebral e cérebro. A. O é uma estrutura que protege o e os órgãos a ele ligados. B. A é formado por estrutura denominadas, ela promove a e os movimentos do, aí tem uns tracinhos e vocês vão dar a resposta nesses tracinhos, certo? 3. Leia o texto a seguir. Os invertebrados correspondem a quase a maioria dos animais da Terra. De acordo com 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Sabendo disso, observe esses 100 cubos, pinte com cores diferentes a quantidade de cubos que melhor representa o número de animais de cada grupo. Então, aí no diagrama, que é o quadrado, você vai pintar quatro quadrinhos para representar os vertebrados e de outra cor vai pintar 96 quadrinhos para representar os invertebrados, certo? Realize as atividades, leia e releia as questões para não fazer errado. Vão lá nos conteúdos antes de responder. Estou com atividade atrasada no livro de ciências? Façam. Estou com atividade em casa de pesquisa, aula vídeo, de fotos, envie para a escola? Não fez?
façam e mandem para a escola para nós organizar o boletim escolar de vocês.